Será que virou final? Palmeiras e Botafogo se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida que poderia ser só mais uma partida dentro da competição, mas ganha ares aqui de decisão. Dada a pontuação dos times, dados os resultados da nossa última rodada, vamos falar um pouco então sobre a chance de cada um desses times aí de ser campeão e o que representa este jogo para esta reta final de campeonato. Olha só o que aconteceu. A gente tinha feito aqui um vídeo, como sempre fazemos, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, em um momento em que o Botafogo ainda não tinha jogado, então nós não sabíamos do resultado. E o Botafogo acabou perdendo para o Cuiabá. Uma grande atuação do goleiro Walter, aquela coisa toda. Mas isso dá margem para que as equipes se aproximem aí da estrela solitária na disputa pelo título. O campeonato já está chegando na reta final, são só mais 8 rodadas para o Palmeiras, por exemplo, para o Botafogo, para o Bragantino, que também está na briga. São 9 rodadas ainda, porque tem um jogo a menos, que torna a vida do Palmeiras um pouco mais difícil ainda. Mas conforme o Botafogo vai tropeçando e deixando pontos pelo caminho, dá a chance aí das equipes se aproximarem. O Palmeiras com a vitória chegou em 53 pontos, então hoje ele está a 6 pontos do líder, embora tenha um jogo a mais. Essa distância, portanto, pode ser de 9 pontos a depender de resultados. É bastante coisa. Mas vamos lá. O Palmeiras enfrentou o próprio Botafogo e caso ele vença essa partida, automaticamente ele tira mais 3 pontos de vantagem. E aí ficaremos só com 3, embora com jogo a menos. Então vamos dar uma olhada em quais são os jogos dessas duas equipes aí até a reta final para a gente ter uma perspectiva mais ou menos de quem tem um caminho mais fácil. Será que o Botafogo já é campeão mesmo? Será que dá para chegar? Então vamos dar uma olhada aí, ó. O Palmeiras vai pegar ainda o Botafogo na próxima rodada e depois disso o Palmeiras vai pegar ainda o Atlético Paranaense jogando em casa, um jogo complicado, mas dá para o Palmeiras vencer. Depois o Flamengo fora de casa, aí é bem complicado. Se o Palmeiras conseguir o empate, de repente não é um mau negócio. O Palmeiras pega ainda o Internacional, que ainda pode estar disputando ali contra a parte de baixo da tabela ou alguma classificação para campeonato continental, então também não é moleza. Depois o Fortaleza fora de casa, se for esse Fortaleza que nós conhecemos, não é jogo fácil também. O América Mineiro, aí sim, em tese, seria um jogo que o Palmeiras seria favorito com uma margem um pouco maior, mas ainda assim não temos garantia de nada, Dado o contexto que é futebol, afinal de contas. Aí Palmeiras e Fluminense é um jogo que acho que depende um pouco do que acontecer aqui com o Fluminense na final da Libertadores. Se o Fluminense já for campeão, já está classificado, portanto, para a próxima Libertadores, pode ser no Fluminense já numa segunda marcha, um pouco mais de férias, pode ser um tipo de jogo. Agora, se for um Fluminense mordido, tendo que disputar vaga em competição internacional, aí o jogo pode se tornar muito mais duro, pode ganhar um outro contexto, uma outra conotação à partida. Isso precisa ser ponderado então também. E o Palmeiras na última rodada pega o Cruzeiro fora de casa, em tese um jogo que o Palmeiras tem condições de vencer também. Então dessas últimas 8 rodadas a gente vê que o Palmeiras tem 2 ou 3 jogos que seriam em tese um pouco mais acessíveis e 4 ou 5 jogos que são mais difíceis ali, mais complicados. Considerando, inclusive, a própria primeira partida dessa sequência, que é contra o Botafogo, que é a mais importante delas, é a que garante que o Palmeiras faça 3 pontos e tire 3 pontos do Botafogo para encurtar mais a distância. E aí agora a gente vai ver quem o Botafogo pega até a fase final do campeonato. Começa a sua sequência aí com 9 jogos, Lembrando que vai ter um jogo a mais do que a sequência do Palmeiras, enfrentando o próprio Palmeiras, jogo importantíssimo para o Botafogo. Depois tem um clássico contra o Vasco da Gama, que pode ser complicado, o Vasco tentando fugir da zona de rebaixamento, além do peso de ser um clássico. Botafogo pega o Grêmio, jogando em casa, e o Grêmio ele é um time que oscila bastante, tem dia que faz grandes partidas, tem dias que não entra em campo, e sobretudo quando joga fora de casa o Grêmio parece ter um pouco mais de dificuldade, então eu dou um favoritismo pro Botafogo aqui também. Depois o Botafogo pega o Bragantino fora de casa, esse jogo é pedreira. Depois o Fortaleza fora de casa, e aqui vale o mesmo comentário que eu fiz pro Palmeiras, Se for o Fortaleza que a gente conhece, jogo duro também pro Botafogo, não vai ser fácil. Aí o Botafogo pega o Santos. Esse sim, um adversário já mais fragilizado, apesar de estar correndo ali da zona de rebaixamento, não tem jogado um bom futebol, então aqui eu posso considerar o Botafogo com um favoritismo maior. Depois o Botafogo pega o Coritiba, onde o Botafogo também, em tese, tem um favoritismo maior. O Botafogo pega o Cruzeiro, assim como o Palmeiras, só que o Botafogo joga em casa, onde também tem favoritismo, e pega o Internacional na última rodada. E aqui, a depender do que o Internacional pode estar buscando a essa altura do campeonato. Pode ser que ele já esteja classificado para uma Sul-Americana e não brigue mais por Libertadores, ou esteja brigando por algo, enfim. Acho que isso também condiciona um pouco o nível de dificuldade desse jogo. Então olha só, Palmeiras vai ser pedreira, Vasco pode ser pedreira, Bragantino e Fortaleza eu coloquei como um jogo difícil também. Então o Botafogo nesses 9 jogos tem aqui em tese 4 jogos mais difíceis, e aí Grêmio, Santos, Cruzeiro e Internacional podem ser um pouco mais fáceis, ou não, Porque o Grêmio e o Internacional, por exemplo, podem ser jogos difíceis também, então fica numa zona neutra, uma zona de meio termo, nem fácil nem difícil. Pau a pau, médio. Mas o que importa é que aqui são pelo menos 3 jogos aqui que é muito provável que o Botafogo ganhe, o que já dá a ele 9 pontos. Considerando que ele tem 6 pontos à frente do Palmeiras, o Palmeiras precisaria fazer pelo menos 16 pontos
caso o Botafogo despenque de rendimento, que também não é provável, né? Ele vai jogar aqui contra o Fortaleza, vai que ele empata, já é mais um ponto, contra o Bragantino outro empate, 2 pontos. Aí vamos supor que ele perca do Vasco da Gama, o clássico, e ganhe do Grêmio, mais 5 pontos. Pô, aí o Palmeiras teria que fazer 21 pontos para passar o Botafogo. 21 pontos, considerando que são 8 jogos, são 7 vitórias. Em 8 jogos o Palmeiras precisaria vencer aí uns 7 jogos, além de nesses 7 jogos ter vencido o jogo contra o próprio Botafogo, para garantir que ele perca 3 pontos ali naquela rodada. Então é uma missão muito difícil, o Palmeiras precisaria ter um aproveitamento excelente, um aproveitamento muito bom para que ainda possa ser campeão. Lembrando que corre também nessa disputa o Flamengo ou o Red Bull Bragantino, que eu não estou colocando em pauta aqui, porque o jogo da próxima rodada é Palmeiras e Botafogo, então é um duelo direto que pode ser decisivo. O Botafogo ainda pega o Bragantino também, como outro duelo direto. Caso o Bragantino faça o servicinho dele ali de casa, já dá uma força para o Palmeiras também. Mas mesmo assim, pessoal, o que eu quero dizer com isso é que é uma missão muito difícil. Eu, como um torcedor, tenho que crer até o final, porque afinal de contas esse é o meu papel aqui, vamos torcer até onde for possível matematicamente. E aqui a gente vê o quanto fazem falta os jogos bobos aí que o Palmeiras acabou perdendo, acabou deixando pontos no meio do caminho. Tem essa virada absurda que o Palmeiras levou do Santos, um time que não ganha de ninguém, o Palmeiras conseguiu perder de virada, mas enfim, né? O que já foi, vamos considerar daqui para frente. O Palmeiras então tem 8 jogos, precisaria vencer uns 7 para se colocar de fato na briga. E o Botafogo aí tem 9 jogos. Se ele vencer 4, empatar uns 2, vencer 5, empatar 2, ele também já se coloca basicamente como campeão. A depender principalmente de com quem ele empata, de quem ele ganha aí, considerando os confrontos diretos. É a equipe que está encaminhada para ser campeão. Mas vamos lá, né? O Botafogo tem perdido rendimento, tem perdido alguns pontos. Pode ser que o psicológico nessa hora pese um pouco mais, e aí precisa de um psicológico forte também por parte de quem está buscando de manter o alto rendimento até o final da competição, porque cada jogo vai ser uma decisão. O Palmeiras tem 8 decisões pela frente, caso queira ser campeão. Começa agora quarta-feira, dia 1º de novembro, às 9h30 da noite, nesse jogo entre Botafogo e Palmeiras. Nós vamos vir aqui fazer o pós-jogo também. Então se você está chegando agora, você já sabe, é só você se inscrever no canal para receber mais vídeos. Espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!